Força Nacional intensifica a segurança no Presídio Federal após vinda de Marcola. A Penitenciária Federal do Distrito Federal passará a contar com um reforço na segurança a fim de abrigar o principal chefe do primeiro comando da capital, PCC, Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, foto em destaque. Instalado em um dos blocos do complexo da Papuda desde as 14h20 desta sexta-feira, um dos maiores criminosos do país permanecerá na capital da República como estratégia necessária para o enfrentamento e o desmantelamento de organizações criminosas, de acordo com o Ministério da Justiça. Assim como em Porto Velho, policiais da Força Nacional de Segurança Pública protegerão o perímetro da Penitenciária Federal. Outros 3 integrantes do PCC vieram no mesmo voo e vão ficar em Brasília: Cláudio Bárbara da Silva, Patrick Wellington Salomão e Pedro Luiz da Silva Moraes, o Chacal. Além deles, já estão no presídio Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, o Marcolinha, irmão de Marcola, Antônio José Muller, o Granada, e Reinaldo Teixeira dos Santos, conhecido como Funchal ou Tilson. A chegada dos criminosos ocorre no mesmo dia em que a Polícia Civil e o Ministério Público do DF e Territórios, MPDFT, fazem operação contra a expansão da facção criminosa no DF. Algemados, os 4 foram colocados em um comboio fortemente armado, que segue para o presídio, fotos abaixo. Em fevereiro deste ano, Marcola, que estava cumprindo pena na penitenciária segunda de Presidente Venceslau, em São Paulo, foi levado para Porto Velho, em Rondônia. De acordo com o Ministério, a ação é parte dos protocolos de segurança pública relativa à alternância de abrigo dos detentos de alta periculosidade ou integrantes de organizações criminosas, entre as unidades prisionais federais. Força Nacional intensifica a segurança no Presídio Federal após vinda de Marcola. Força Nacional intensifica a segurança no Presídio Federal após vinda de Marcola. Vinícius Santa Rosa. A transferência de Marcola não foi comunicada com antecedência ao governo do Distrito Federal, GDF. O avião Hércules da Força Aérea Brasileira, FAB, com o líder da facção pousou, por volta das 13h20, trazendo preocupação às autoridades brasilienses. O secretário de Segurança, Anderson Torres, fará uma reunião de emergência com o governador Ibanez Rocha, MDB, na noite desta sexta-feira, 22. Segundo o secretário, devido à chegada inesperada, as forças locais não tiveram condições de fazer os preparativos necessários para evitar que a influência do líder criminoso gere insegurança na cidade. Agora, precisamos de ajuda efetiva do governo federal, com recursos, equipamentos e pessoal qualificado. Isso é fundamental para nos adequarmos a essa nova realidade, que não estava prevista. O DF já enfrenta uma crise financeira e precisamos de apoio efetivo da União, afirmou Torres. Nossa inteligência já mapeou que os presos atuais do Presídio Federal já causam impactos reais no DF. Não tenho dúvida que a tendência agora é que esta influência se agrave. Afinal, o líder do PCC agora está em Brasília. Anderson Torres, secretário de Segurança. O governador Ibanez Rocha, MDB, ficou indignado com a novidade. Eu tenho de zelar pela população brasiliense, por 186 representações diplomáticas, pelo Congresso Nacional, pelo Palácio do Planalto. É inadmissível aceitar a instalação do crime organizado na capital da República. Segundo Anderson Torres, o governo está calculando o impacto da transferência e quais medidas deverão ser tomadas para garantir a segurança da população. Preocupação. A Ordem dos Advogados do Brasil no DF, OABDF, também se manifestou contra. O presidente da entidade, Délio Lins e Silva Júnior, disse que a ida de presos como Marcola para qualquer penitenciária acarreta deslocamento das facções para as unidades da federação. Existe essa movimentação e crimes estão ocorrendo fora do padrão no DF. A preocupação da OAB é principalmente com a sociedade, ressaltou. Acreditamos que a chegada do Marcola pode fortalecer os faccionados perante os outros criminosos de Brasília. A Polícia Civil vai continuar fazendo trabalho intenso para evitar a instalação dessa organização aqui, ratificou o delegado Leonardo Cardoso, titular da Coordenação Especial de Repressão à Corrupção, ao Crime Organizado e aos Crimes contra a Administração Pública e contra a Ordem Tributária, SECOR. 300 anos. Marcola foi preso pela primeira vez pela Polícia Paulista no final da década de 1990 por roubos a carros fortes e bancos. Já na prisão, também foi condenado por formação de quadrilha, tráfico de drogas e homicídio. Até hoje, no entanto, Marcola nega que seja chefe da facção criminosa.
Recentemente, foi condenado a 30 anos de prisão no processo da Operação Ethos, que investigou o setor jurídico da organização criminosa e, com essa decisão, o total das penas impostas a Marcola já ultrapassa 300 anos. Para justificar a transferência de Marcola de presidente Venceslau, promotores do Ministério Público de São Paulo afirmaram que a organização planejava resgatá-lo. De acordo com eles, foram gastos dezenas de milhões de dólares no plano, investindo em logística, compra de veículos blindados, aeronaves, material bélico, armamento de guerra e treinamento de pessoal. Em fevereiro, chegaram os primeiros criminosos na penitenciária federal. Confira as fotos. Força Nacional intensifica a segurança no Presídio Federal após vinda de Marcola. Presos foram trazidos em avião da FAB para Brasília. Hugo comboio rumo ao Presídio Federal de Brasília. Hugo Barreto. O comboio chegou às 14h26 no Presídio Federal de Brasília. Hugo Barreto, Metrópolis. Após a transferência dos primeiros presos, em 13 de fevereiro, a Divisão de Repressão às Facções Criminosas fez 7 prisões de integrantes do PCC. O reforço nas investigações teve início em 2014, ano em que o grupo criminoso deu início a um projeto de expansão nacional e passou a tentar se radicar na capital federal, segundo a Polícia Civil. Desde então, já foram deflagradas 6 grandes operações policiais, resultando na prisão de 270 integrantes da organização criminosa que atuavam na capital federal e em Goiás. As últimas 7 prisões ocorreram em Brasília, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Os membros da facção presos no Distrito Federal foram capturados nas regiões administrativas de Samambaia e Ceilândia. Organização de diligências policiais apontam que a história do PCC em Brasília começou em 5 de março de 2001, após o chefe máximo da organização desembarcar no DF. Depois de peregrinar por diversos presídios do país, Marcola foi recolhido ao Centro de Internação e Reeducação, CIR. Apesar da estada ter sido curta, ficou encarcerado até 8 de fevereiro de 2002. Deixou marcas profundas tanto na mentalidade da massa carcerária quanto na segurança pública candangas. No curto período em que esteve na Papuda, Marcola criou um braço do PCC chamado pelos criminosos de Partido Liberdade e Direito, PLD. Investigadores identificaram que a facção havia sido criada nos mesmos moldes da organização paulista, inclusive em relação às regras contidas em seu estatuto. A organização criminosa definiu uma série de terminologias para facilitar a comunicação dentro da Papuda. As ordens da cúpula eram transmitidas de dentro dos presídios pelos torres, bandidos responsáveis pelo repasse de informações aos pilotos, presidiários escolhidos para coordenar os integrantes do PCC que estavam atrás das grades. Os levantamentos feitos pela polícia mapearam que o organograma do PCC seria rígido e semelhante a uma estrutura militar, com níveis de comando hierarquizados, divididos em escalões de acordo com o poder exercido pelos membros e suas respectivas funções. A organização criminosa ainda construiu uma rede de colaboradores, formada por advogados, familiares, namoradas de detentos e visitantes. Conduzidas pelo regimento da organização, essas pessoas são responsáveis pela articulação dos interesses dos encarcerados fora dos presídios, dando suporte jurídico, psicológico e, principalmente, financeiro, inclusive com o gerenciamento de contas bancárias alimentadas com dinheiro faturado em ações criminosas. Sobre as contas bancárias ligadas ao PCC, as apurações policiais apontam que apenas 20% delas estariam relacionadas a movimentações financeiras de alto valor, acima de R$100 mil. O restante seria feito por meio de pequenos depósitos. Além das contas administradas pelos colaboradores da facção, grande parte dos recursos do PCC estaria ligada a empresas de fachada, como pequenas redes de supermercados, negócios imobiliários, restaurantes, agências de automóveis e até cooperativas de transporte de São Paulo. Presídio Novo Presídio Federal de Brasília foi inaugurado em outubro de 2018. Os 3 primeiros detentos a ocuparem a penitenciária integram o PCC. A penitenciária conta com 50 celas individuais erguidas em uma estrutura de concreto armado e monitorada 24 horas por dia. DF, Força Nacional intensifica a segurança no Presídio Federal após vinda de Marcola. O Presídio Federal foi inaugurado no DF em outubro do ano passado. Walter Campanato. A unidade prisional gerida pelo DEPEN já conta com 3 integrantes da cúpula do PCC e Walter Campanato na cadeia federal. Os presos cumprem o chamado Regime Disciplinar Diferenciado, RDD,
Walter Campanato no Presídio Federal. O interno fica isolado 24 horas por dia, sem qualquer contato com meios de comunicação. Walter Campanato. Os presos federais recebem apenas a visita de seus advogados. Walter Campanato. Criminosos perigosos, como Fernandinho Beiramar, podem desembarcar no DF. Walter Campanato. A cúpula da segurança pública do DF quer evitar a vinda de líderes e facções criminosas. Walter Campanato. Agência Brasil. Na unidade prisional, que fica no complexo penitenciário da Papuda, há circuito de câmeras com transmissões em tempo real, além de sensores de movimento e alarmes. Segundo o Departamento Penitenciário, DEPEN, o sistema conta com equipamentos capazes de identificar drogas e explosivos nas roupas dos visitantes, detectores de metais e sensores de presença, entre outras tecnologias. Cada preso fica em uma cela individual de 6 metros quadrados e tem direito a 2 horas de banho de sol por dia. Advogados e amigos poderão visitar os detentos no parlatório, enquanto os familiares terão acesso ao pátio. Será proibido o acesso a televisores, rádios e qualquer outro tipo de comunicação externa. Os presídios federais cumprem determinações da Lei de Execução Penal, LEP, e começaram a ser construídos em 2006. As unidades recebem detentos, condenados ou provisórios, de alta periculosidade. O isolamento individual é destinado a líderes de organizações criminosas, presos com histórico de crimes violentos, responsáveis por fugas e rebeliões, réus colaboradores e delatores premiados. Além da Penitenciária Federal de Brasília, existem outras 4 de segurança máxima no país: Catanduvas, Paraná; Mossoró, Rio Grande do Norte; Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Porto Velho, Rondônia. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.